internauta do portal Amazonas 1, estamos ao vivo direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral para falar sobre o dia das eleições, o grande dia que se aproxima. No próximo dia 7 vamos escolher os nossos representantes, aqueles que vão comandar o Estado, o nosso país e também os nossos representantes na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e no Senado. E estamos aqui com a juíza da 58ª Zona Eleitoral, a Rebeca Mendonça, ela que também é juíza da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, que vai falar pra gente sobre o que pode e o que não pode no dia do pleito. Então você que está conosco, fique ligado, fique atento a todas essas informações, porque elas vão ser bastante úteis no dia do pleito. Primeiramente, Rebeca, seja bem-vinda ao Portal Amazonas 1. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui para esclarecer, não é, para todos os nossos eleitores, dúvidas que surgem, não é, naturalmente às vésperas do pleito. Juíza, existe uma dúvida muito grande, e é bom a gente até frisar sobre isso. Camiseta de candidato, pode? Não pode? Como deve ser feito? E eu queria que, além de responder sobre essa pergunta, se pode, se não pode, eu queria a sua opinião sobre se é sensato no dia da eleição você votar com uma camisa de um candidato. Isso eu falo porque a gente está numa época, numa eleição bastante atípica, inclusive. É uma eleição que, em anos de cobertura de eleições, eu ainda não vi onde as pessoas estão com nervos à flor da pele, com o candidato A e com o candidato B. Não vamos citar os candidatos, mas existe aí uma situação de violência, inclusive, verbal, física. Seria sensato a pessoa ir votar com a camisa de um candidato? Bom, o que a lei permite? O que a lei fala? Que o eleitor ele tem direito de comparecer ao local de votação trajando adesivos, botões, dísticos, bandeirinhas do seu candidato de preferência. Por consequência, nós entendemos que ele pode também se dirigir ao local de votação vestindo uma blusa com uma foto de candidato, por exemplo, ou um número de candidato. Nós entendemos que é a manifestação individual e silenciosa do eleitor. É diferente, né, de o eleitor ganhar de candidato blusas, não é? Porque isso constitui crime, não é? O candidato ele está proibido de ofertar, não é, de distribuir brindes para os seus eleitores. Então é muito diferente de um eleitor que foi até uma loja, adquiriu o produto, não é? E quis, por vontade própria, comparecer ao local. O que nós estamos orientando? Se ele quiser fazer assim, mas que evite aglomeração, não é? Porque a aglomeração de pessoas trajando o mesmo vestuário, ela acaba que causa um embaraço, não é? No local, e a aglomeração ela é crime, não é? Então, assim, por quê? Porque é boca de urna, não é? Ainda que silenciosamente ou não, mas várias pessoas reunidas, não é? Trajando o mesmo vestuário, não é? Constitui também boca de urna. Então, assim, nós orientamos o TRE, inclusive, e o TSE também já afirmou, não é, o entendimento de que é possível, sim, o eleitor votar trajando blusa de uma determinada cor, não é? Ou então de um determinado movimento, né? E também com a foto do candidato. A foto e o número podem estar presentes nessa blusa? Podem. O que é importante é a gente frisar, não é, que o candidato, que o eleitor, ele evite, né, por exemplo, se ele está na fila, não é, da sessão eleitoral com a sua blusa e tiverem outros eleitores com blusas semelhantes, mas que evitem, não é, aquela conversinha, que evitem se amontoar, não é, porque aí realmente isso não pode. Mas ele pode se manifestar sim e se privilegia, não é, que ele manifeste silenciosamente e individualmente. Sabe do poder do voto e da manifestação pública a um determinado candidato? Mas aí eu volto a perguntar, como é que a senhora enxerga toda essa situação que o país passa? Existe um determinado grupo que está insatisfeito com o que aí está, tem um outro grupo que quer a mudança, tem um grupo que quer votar em outro candidato, determinado candidato, e isso acaba gerando essa onda de violência que a gente vê nas eleições. Inclusive tivemos casos recentes de agressões.
Como é que a senhora vê essa situação? Qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas que vão votar com camisas de candidatos? Bom, acima de tudo, independente de pertencer a qualquer coligação ou qualquer preferência ou qualquer ideologia, né, política, nós orientamos, né, que realmente ele se comporte dentro do local de votação, porque o local de votação ele tem que ser preservado, né, de toda e qualquer tentativa de obstrução ao exercício do voto, não é? E assim, se ele causar algum tipo de tumulto, ele vai ser retirado do local. E dependendo do comportamento dele, ele vai ser realmente retirado pela polícia e vai ser encaminhado ao juizado eleitoral, não é? Então, assim, mas nós acreditamos, não é, com base nas operações que nós temos feito, no trabalho que nós temos feito ao longo de quase 2 meses, não é, um pouco mais de um mês, nós acreditamos que vai transcorrer tudo dentro da normalidade. Né? Já há a portaria da lei seca também. E assim, o eleitor que não se comportar, não é, ele vai ser convidado a se retirar. Se ele não tiver votado, ele vai ficar sem votar por conta do mau comportamento dele. Não é? Isso aconteceria independente de preferências ideológicas e partidárias. Você não falou da portaria da lei seca, ela já foi assinada? Sim, a portaria da lei seca ela foi assinada, uma portaria conjunta entre o presidente do TRE, desembargador João Simões, e o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Coronel Paiva. Essa portaria ela diz que a lei seca será a partir de meia-noite do dia 7 até às 18 horas do dia 7. É importante também que se frise que o que é proibido pela portaria é o consumo em local público. Né? Então, assim, os estabelecimentos poderão até vender, né, a bebida alcoólica, mas o consumo não pode acontecer em locais públicos. Então, a pessoa pode comprar e pode ingerir a bebida alcoólica na sua casa. Bares, nem pensar. Não, não pode. No caso, se um bar estiver aberto, ele vai sofrer sanções em relação a isso? Então, o bar não está impedido de vender. O que está impedido é que o consumo no local. Mas se tiver o consumo lá no local, tiver pessoas Sim, aglomeradas. vai haver a fiscalização, não é? Nós já nos reunimos, a Secretaria de Segurança Pública já está preparada para fazer essa fiscalização também, até porque acaba havendo tumulto, não é? Se a pessoa se embriaga em barzinho, tem bar que é próximo de local de votação. Então, assim, a orientação que nós, juízes eleitorais, temos dado, temos as informações que temos trocado é nesse sentido, né? Que haja essa fiscalização e que seja coibido esse tipo de comportamento. Vamos voltar para o pleito. O assunto da lei seca surgiu agora que a senhora falou e surgiu a curiosidade. Santinho, o que pode, o que não pode? A gente sabe que toda vez na noite, na calada da noite das eleições, a cidade amanhece toda suja com santinhos, o que é proibido por lei, inclusive. O que pode realmente fazer com relação aos santinhos que os candidatos dão, inclusive alguns dão aí no dia das eleições? Pois é, os candidatos que distribuem santinhos no dia das eleições e forem pegos, eles estão sujeitos às penalidades, né, previstas no Código Eleitoral e na Lei 9.504, porque é crime de boca de urna. Agora, o eleitor, ele pode levar o seu santinho, aquele que ele recebeu até o sábado, às 22 horas, ele pode levar o santinho do seu candidato com a sua colinha, não é? Porque esses santinhos são colinhas e é bom que a gente oriente mesmo, né? Que levem, porque são seis votações, não é? Então, assim, são muitos números para o eleitor decorar todos os números. Então, assim, não há problema que ele leve um santinho de candidato. Só que ele não pode, o de candidato é que não pode distribuir esse santinho depois das 22 horas e durante o dia do pleito. O dia da eleição ele não pode fazer campanha, ele não pode pedir voto, ele não pode distribuir material de campanha, não pode ofertar nenhum tipo de vantagem, até distribuir uma garrafinha de água, ele não pode. Como é que está o trabalho da fiscalização relacionado a esse assunto? Está todo mundo preparado para coibir atividades como essa? Sim, na verdade, assim, né, a propaganda, nossa equipe está nas ruas diariamente,
de manhã, de tarde, de noite. Nós teremos várias equipes também em todas as zonas eleitorais da cidade, percorrendo as zonas, fiscalizando também a propaganda. E nós estamos, sim, preparados a fazer o trabalho que nós temos feito todo dia, não é? De coibir, realmente, de detectar, não é, se for o caso, e nós continuamos dizendo que o eleitor ele pode denunciar, não é? Que nós estaremos recebendo, a comissão continua recebendo até o domingo as denúncias, tá? A senhora falou sobre, são muitos números. Inclusive a gente não decora nem o número da nossa casa ou do nosso telefone hoje em dia, né? Ah, como é que vai ser? Mudou, né? A ordem de votação para os cargos de deputados, inclusive, mudou. Como é que vai ser essa nova ordem? Eu queria que a senhora ressaltasse essa escolha, porque muita gente pensa que é só um senador ainda. São dois representantes. Então, nós mudou a ordem, né? Como eu falei anteriormente, serão 6 votações. Isso aqui é uma colinha da Justiça Eleitoral. Então, assim, o primeiro voto é para deputado federal, depois para deputado estadual, 2 votos para o Senado. E é importante que se diga que, se o eleitor votar no seu primeiro candidato ao Senado, confirmar, passar para o segundo candidato ao Senado, se ele tentar votar no mesmo candidato, esse voto vai ser anulado, tá? Então, se ele tentar teclar o mesmo número, vai aparecer na telinha da urna voto anulado, ou voto nulo. E aí, se ele confirmar, ele anulou, foi uma opção dele. Mas ele pode corrigir e colocar o número de outro candidato, tá? Então, senador, 2 vezes, depois governador e, por último, presidente. As pessoas também perguntam muito, eu só quero votar para presidente. Ok, a gente tem que respeitar, não é, a vontade do eleitor, mas vale ressaltar que até ele chegar a votar para presidente, ele vai ter que anular ou votar em branco nos demais candidatos, nos candidatos anteriores. Tá? Então, assim, isso pode acontecer desde que ele ou anule ou ele vote em branco e confirme. A gente vê muitos mitos, inclusive relacionados a esse negócio de anular ou votar em branco, que pode ir para um determinado candidato, se eu voto em branco, ou pode ir para a legenda. Isso é mito. Com certeza. O voto anulado ele não vai para lugar nenhum. Ele foi anulado. E o voto em branco da mesma forma. Né? Então, assim, não tem. As pessoas falam muito, o branco, vote no branco, ele vai para coligação tal. Não, isso é mito, não acontece. Se anular ou se votar em branco, foi anular, não contou, não vai constar. Só vai constar ali no final do boletim de urna tantos votos em branco, tantos votos nulos. Mais que isso, ele não vai para lugar nenhum. Esperamos que o eleitor possa contabilizar, fazer a sua votação, né? Porque é o único dia que você tem para escolher os representantes que vão governar aí o país, o estado. É importante que o eleitor se atente a isso, né? De escolher bem os seus representantes e escolhê-los. É o momento crucial, né? Eu acredito que o eleitor, não é, já que vai até o local de votação, já que o voto é obrigatório, a não ser que ele queira pagar multa, que ele deva, né, escolher realmente, deve avaliar, analisar com calma os seus candidatos, porque ele foi até lá, né, ficou na fila. E para anular os outros votos, né, eu acho, mas assim, é um direito que ele tem, né? Então nós temos que respeitar. Mas assim, é uma época de nós escolhermos o nosso presidente, de nós escolhermos o governador, de nós escolhermos os nossos representantes na Câmara dos Deputados, não é? E também no Congresso Nacional. Então é muito importante, não é, que nós participemos ativamente desse processo, para depois a gente não dizer, não, eu não estou satisfeito, mas faça a sua parte. Se cada eleitor fizer a sua parte, não é, a gente pelo menos caminha tentando caminhar assim, para um futuro melhor, né? Isa, nós temos aqui, por exemplo, o celular. A gente vive numa era onde o celular é usado para tudo. Eu, inclusive, uso para as minhas entrevistas. Mas a gente vê também que as pessoas fazem muita selfie, tiram fotos de tudo, da comida, quando está malhando, enfim. Nas eleições não deve ser diferente. As pessoas devem encontrar uma forma aí de utilizar o celular. Mas é proibido, né? Sim, na realidade o que é proibido, né, é você levar o seu celular para dentro da cabine, tirar foto da urna e fazer selfies, né, fazer fotos de dentro da cabine. Isso não é permitido. Então você
Se o celular não estiver dentro da bolsa, estiver na sua mão, a orientação é que o celular fique na mesa receptora, né? Então, assim, até porque você pode usar o celular para baixar o aplicativo do e-título, baixar o seu título, né, nesse aplicativo e você pode mostrar o celular. Nós avançamos tanto na tecnologia que nós já podemos fazer uso, né, desses aplicativos. Mas você vai identificar o seu título de eleitor para o presidente da mesa, mas você não vai levar o celular para dentro da cabine. É interessante você falar nesse ponto. Existe um aplicativo que a pessoa pode baixar e ter todas as informações sobre o seu título. Quais são as novidades que tem nesse aplicativo? Até que seria importante, né, o eleitor baixar o e-título, porque tem informações assim bastante valiosas lá e inclusive meios de chegar à sua zona eleitoral. É importante, né? Com certeza, o e-título ele é muito útil, né? Porque assim você pode consultar o local de votação, você pode consultar todos os seus dados, não é? Você tem como chegar no seu local de votação, inclusive através do Waze ou de outros aplicativos e também isso tudo para facilitar a vida do eleitor, né? Porque muitas vezes a gente não sabe onde coloca o nosso título. E com celular, como ninguém anda sem celular hoje em dia, a gente pode fazer uso para facilitar, né? E, inclusive, substitui o título eleitoral se estiver lá com o QR Code. Então ele substitui, o eleitor pode ir com o aparelho de celular, baixar, é lógico, com o e-título e apresentar sem qualquer outro tipo de documento que ele vai votar. Desde que ele baixe na hora, ali em tempo real, e ele tem um documento também de identidade, de identificação com foto, tá? É importante dizer isso, até porque se tiver alguma dúvida, porque a dúvida pode existir também com o e-título, o presidente de mesa, os membros da mesa receptora terão a oportunidade de conferir realmente se trata de fato daquela pessoa. Muito embora haja já biometria, tudo isso, mas pode restar alguma dúvida. De todas as formas, é importante que o eleitor leve um documento com foto. Quais são esses documentos que ele pode levar? Bom, é importante que todos andem, né, com algum documento para se identificar, né, em caso de algum sinistro. O RG, né, ou a carteira de habilitação, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, todos esses documentos têm foto. Então, algum desses documentos ele tem que ser levado. Carteira de habilitação com a data que não esteja vencida, né? Ninguém vai conferir a data da validade, né? O que vai conferir é a autenticidade, né, daquele eleitor. Juíza, muito obrigado por todas as informações prestadas ao portal Amazonas 1 para os internautas do portal Amazonas 1 e também para os eleitores. E mais uma vez desejamos toda a sorte, todo o sucesso no dia do pleito. Tem um batalhão aí trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira possível e por isso desejamos toda a sorte e sucesso aos colaboradores do Tribunal Regional Eleitoral. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Conversamos com a juíza eleitoral da 58ª Zona Eleitoral e juíza da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, Rebeca Mendonça. Dia 5 está chegando, analise o seu voto, vote com consciência, vá votar, é importante, não fique em casa, não prefira pagar multa, exerça o seu papel no dia 7 de democracia, sempre confundo a data, no dia 7, no próximo domingo, exerça o seu papel, a sua democracia, vote com consciência. Com a imagem de Jorge Albuquerque, reportagem Tiago Ferreira, Portal Amazonas 1, informação com qualidade.